Boa noite. Está no ar o 3-1. Eu sou Luiz Carlos Azedo e hoje nós vamos discutir as mudanças climáticas. Participam desse nosso debate o gerente de meio ambiente do Sistema Firjan, Luiz Augusto Carneiro, o professor da UERJ, oceanógrafo David Zi, e a secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério de Meio Ambiente, Suzana Kahn. Pessimismo, palavra que resume as expectativas do mundo para a Conferência do Clima em dezembro na Dinamarca. Os países ricos, especialmente os Estados Unidos, resistem em admitir a ideia de que poluíram mais no último século e que, por isso, o esforço deles para reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera deve ser maior, não só para retornar aos índices anteriores a 1990, mas também para ajudar com dinheiro os países pobres a poluir menos. Sem esse compromisso, não há acordo. Líderes do mundo desenvolvido já falam em firmar um entendimento político e só depois de Copenhague decidir as ações práticas para prolongar a vida da Terra. Para especialistas, este cenário representa o fracasso da conferência. A professora Ana Flávia Platiot ainda lembra outro fator a ser levado em consideração: o papel da China, atualmente o maior poluidor do planeta. O impacto do dever de casa chinês é bem maior do que o brasileiro, na minha opinião. Mas eu acho, de qualquer forma, que não é suficiente para fazer os países ricos adotarem uma política mais concreta com relação aos problemas de mudança do clima. O mundo ainda espera pelo Brasil, que já disse que vai reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia até 2020. Mas o país ainda não conseguiu avançar nas propostas para diminuir a poluição da indústria e do agronegócio. O governo deve apresentar uma proposta até o fim do mês. Os ambientalistas acreditam que o Brasil só vai ter peso no debate se chegar a Dinamarca com um plano audacioso: diminuir em 40% a projeção atual de emissões de gás carbônico ao final dos próximos 11 anos. Só a redução drástica do desmatamento da Amazônia responderá por metade desse esforço. Suzana, discute-se muito o aquecimento global, mas há uma vertente de cientistas que dizem que isso é uma preocupação exagerada, que na realidade o que estaria havendo é um resfriamento da Terra, que nós estaríamos nos aproximando de uma nova era glacial. Como é que essa questão é tratada no Ministério? O Ministério já tem uma posição definida com relação a essa questão? Olha, não só no Ministério, mas toda grande parte da comunidade científica e também a própria Convenção do Clima das Nações Unidas tem como base os relatórios do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, onde cada vez mais os relatórios do painel são feitos com uma periodicidade de 5 em 5 anos, aproximadamente, né? E cada vez mais, o último relatório foi lançado em 2007, é comprovado que a questão do aquecimento global e da mudança climática é inequívoco, ou seja, a gente está realmente passando por um período de aumento de temperatura. E a participação, né, das atividades humanas também fica bem claro essa correlação entre o aumento da concentração de gases de efeito estufa, né, que provocam o aquecimento global, e as atividades chamadas atividades antropogênicas, né, as atividades provocadas pelo homem. O que ainda tem uma certa incerteza é no seguinte sentido: o aumento de temperatura está ocorrendo, né? Só que não se sabe muito ao certo o que isso pode provocar de impacto climático, ou seja, esse aumento de temperatura vai levar a uma acidificação em determinadas regiões, mas quais seriam essas regiões? Que tipo de mudança de índice de pluviosidade poderá ocorrer? Então, essas questões mais localizadas, regionalizadas, ainda tem uma certa incerteza, mas a questão do aumento da temperatura associado com o aumento de concentração desses gases, o nível de certeza é muito elevado. Professor Zi, o senhor concorda com
com essa abordagem? Ou você acha que essa polêmica no meio acadêmico não tem mais nenhum sentido? Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo localmente essa tese que está se falando das mudanças climáticas, né? A gente percebe pelos estudos que a gente tem feito na universidade que ao longo desses últimos 18 anos, a nossa área por exemplo, a nossa área costeira, litorânea, as ressacas, as médias anuais de ressacas têm aumentado pouco a pouco. Então, nesses últimos 18 anos, nós começamos, por exemplo, em 91, 92, 93, a ter nessa época nós tínhamos mais ou menos uma ressaca e meia, uma ressaca e 25, né? Digamos assim, desses 3 anos, em média, no início na década de 90. Hoje, nós já estamos em torno de 6 ressacas por ano. Ressacas essas que eu considero significativas, ou seja, são ressacas efetivamente, digamos assim, sentidas pelo grande público. Por quê? Que causa porque sai na mídia. Na navegação, que prejudicam as cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, o problema da navegabilidade dentro da Baía de Guanabara, porque a direção de entrada das ondas de ressaca, causada exatamente devido a essas mudanças climáticas, porque as mudanças climáticas potencializam o nível de energia na atmosfera. Essa energia se transfere ao mar sob forma de ondas. 99% da energia das ondas do mar vem de ventos. E se você tem uma maior energia provocada pelos ventos, isso se transmite para o mar e nós temos observado, inclusive, a direção de penetração, de entrada dessas ondas tem mudado. Antes, nós tínhamos a região vinha mais de sudoeste. Agora, nós estamos observando também incidências de sul e sudeste. Quando entra de sul e sudeste, eles entram de frente na Baía de Guanabara e adentram pela Bahia, provocando problemas de segurança na navegação, né? A cabeceira do aeroporto Santos Dumont, cedo ou tarde, eles vão ter que fazer obras de reparo. Então, isso tudo está provocando efetivamente mudanças. E, sem dúvida nenhuma, isso que a Suzana falou é uma realidade. Agora, há uma elevação também do nível do mar ou é só esse fenômeno de ressaca, quando coincide, por exemplo, a maré alta com mau tempo? Como Olha, é isso? A elevação do nível do mar eu considero uma elevação estática, né? Ou seja, degelo da calota polar, dos cumes das montanhas nevadas, o aumento do volume d'água devido à dilatação da água do mar, isso é elevação estática. Isso representa alguma coisa em torno de 20% a 25% da elevação efetivamente que nós vamos sofrer. Por quê? Por causa da elevação que eu chamo de dinâmica, que são as marés meteorológicas. O que é maré meteorológica? Quando o vento sopra com mais intensidade numa determinada direção, numa determinada região costeira, empilha as águas nessa região. E aqui no Rio de Janeiro, a nossa maré meteorológica, que em média está em torno de 30 centímetros, a gente não tem muita dificuldade em acreditar que vai subir até 50, ou seja, mais 20 centímetros. As ressacas, as ondas, que nós tínhamos alguma coisa em torno de 2,5 metros, 3 metros, isso tende a aumentar para 4, então é mais 50 centímetros, mais 60 centímetros. Então, isso, somado com esses 60 centímetros que o IPCC está prevendo para esse século, então você vê que existe um perigo grande nessa região costeira, principalmente pelo espraiamento, né? Leblon, por exemplo, na praia de Leblon, nós temos uma frequência maior de espalhamento de areia, de água. Então, nós temos que preocupar com essa questão da adaptabilidade. Por isso que a gente, assim, nos programas de mestrado que a gente está coordenando, por exemplo, na Universidade Veiga de Almeida, nós estamos preocupados com como nós vamos nos adaptar, como nós vamos receber, como nós vamos adequar cidades para essa nova realidade. Luiz Augusto, vocês têm lá na Fijan já estudos com relação a esses impactos na economia? Como é que isso é acompanhado por vocês lá? Bom, esse assunto das mudanças climáticas, apesar dele não ser um assunto novo para o meio acadêmico, para as pessoas que se especializam na área, ele é um assunto bastante recente para a indústria de uma forma geral, né? Os impactos da mudança do clima, eles ainda estão sendo avaliados pelas empresas. Porque da mesma forma que a gente tem bastante incerteza sobre de que forma os ambientes naturais vão reagir às mudanças do clima, a gente também tem bastante dificuldade em prever como as empresas vão se adaptar. Algumas medidas, elas são óbvias, quer dizer, a empresa tem que buscar a maior eficiência no uso das matérias-primas, da energia, tem que buscar a minimização dos seus resíduos.